2025. Lembrando que o Vitrine de Negócio aqui na São Francisco tem oferecimento da CDL Caxias apoiando o seu negócio. E vem aí no mês de agosto, vai lá no site da CDL, se inscreva, você deverá receber inclusive um e-mail, se você faz parte das edições anteriores, um grande evento que vai acontecer 12 e 13 de agosto nos pavilhões da Festa da Uva, né? Só para associados. Então vale a pena, vai correndo, se associe à CDL, né? E participe, seja você mais um. CDL Caxias apoiando o seu negócio. E o Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, é o Cicobi Vale do Vinho. Beverly, bom dia! Bom dia, Cunhava, nosso convidado. Bom final de semana. Como foi sua semana? Muito bem, obrigada, Cunhava. Fria, né? Fria, com umidade, né, com neblina, mas a gente chegou até aqui, tá louco de bom, né, É Cunhava? verdade, chegamos até aqui, tá louco de bom. Essa expressão é maravilhosa. Mas, obrigado, Beverly, por ter trazido esse jovem empresário, quarta geração, não é? De uma loja em Caxias que é um ícone para todos nós aqui. Afinal, Rossi, Livraria Rossi, como era chamada, como era conhecida, não é? Nasceu em 1926. Marcos Rossi Venturazzi, bom dia. Bom dia, Cunhava. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo. Livraria Rossi, uma empresa que começou as suas atividades em 1926, completa 100 anos no ano que vem. E vamos agora, durante o dia aqui, durante essa manhã, contar um pouquinho da história, né, Cunhava? Muito bem. Você não estava lá há 100 anos atrás, né? Mas em algum lugar estava escondido, né? Nem que seja na alma da tua mãe. Então, Cunhava, como a gente estava conversando aqui, a Rossi surgiu com o meu bisavô e os irmãos. Eles iniciaram as atividades no porão da casa da mãe deles, ali na Júlio de Castilhos, onde temos a nossa loja até hoje. E começou sendo uma tipografia. A Rossi produzia impressos para a comunidade, né? Na Júlio? Na Júlio 1583, o endereço do centro, ali próximo da praça. Perfeito. Onde mantemos a loja até hoje. Perfeito. E começou como uma tipografia, os clientes vinham buscar os impressos e eles pediam para o meu bisavô e para os irmãos se eles não conseguiam outros materiais e outras coisas que eles não encontravam na cidade. E aí, então, eles começaram a viajar, ir a Porto Alegre e outros lugares, buscar os produtos que os clientes queriam. E assim iniciou, então, esse trabalho de loja e começaram a comercialização dos produtos. E, desde então, a Rossi foi trocando de nome, começou como Rossi Irmãos, passou para a Gráfica Rossi, depois a Livraria Rossi, mas seguiu sempre na família, sempre essa trajetória aí de quase 100 anos, sempre dentro da nossa família. Perfeito. E esse tempo passando, hoje você é a quarta geração do negócio, né? Começou com o seu bisavô. Isso. Bisavô materno. Bisavô materno. Isso. Começou com... eu sou a quarta geração, meu bisavô e os irmãos começaram. O meu avô, conhecido aí por muitos anos, né? O seu Antoninho. Claro. Ficou a vida inteira dele dentro do negócio, nasceu, foi estudar e enquanto estudava, trabalhava junto com o pai no negócio. Foi servir o quartel em Porto Alegre e quando voltou já seguiu as atividades dele na livraria, então. E meu avô, então, junto com os outros familiares, foi trabalhando e mantendo o negócio da gráfica e da loja em paralelo. A gráfica foi expandindo e em um determinado momento ela sai do prédio da loja do centro e vai para um prédio próprio e a loja se mantém ali no centro, onde seguimos até hoje, né? E tiveram várias gerações, tiveram sobrinhos do meu avô, as filhas do meu avô, minha mãe, minhas tias, todas passaram por ali, né? E hoje, então, segue a administração comigo ali, Legal. Que a gente tenta dar continuidade nesse negócio. Dentro dessa linha de 4 gerações, se tu tem lembrança, quem mais tempo ficou, né, na hierarquia ali para o teu bisa, depois o teu avô, depois, né, a a história, né, da Rossi, ela se confunde muito com o meu avô. O meu avô, que é o Santoninho, eu digo que ele nasceu e faleceu dentro ali da Rossi. A vida dele foi na Rossi.
Ele faz 2 anos que o vô faleceu. Sim. Mas Faleceu com que idade? ele faleceu com 90 90 anos. anos, Isso é. aí. E ele, então, a história inteira dele é dentro Esse da sim, dos livraria. 90 ficou 90 na 90 loja. anos dentro da loja, exatamente. Dá para dizer que sim, exatamente. Então, meu avô foi, a gente diz que um pouco da cara da Rossi é a cara do meu avô, assim. Claro. A gente aprendeu muito com ele, eu acho que ele ensinou muito a gente, e eu acho que tem valores que a Rossi mantém até hoje, que foram valores que foram criados por ele, assim. E o que que tu nessa de valores, quando você fala, o que você atribui, não é? O estilo dele e tal, que fez com que ele conseguisse manter as rédeas curtas para chegar até os dias de hoje? Pô, nós estamos falando de 100 anos. Então, eu acho que o meu avô sempre foi uma pessoa muito correta, e eu acho que isso é o que ele prometia para os clientes e o que ele conseguia, o que ele oferecia para os clientes, a segurança que ele passava com o negócio foi o que nos deu o norte até hoje e o que manteve a Rossi. Então, a Rossi sempre foi um nome tradicional, um nome que passava segurança para o cliente, e o cliente sabia que se ele comprasse na Rossi, tivesse algum problema, ele ia lá e a Rossi resolvia. Se ele tivesse alguma necessidade diferente, ele ia na Rossi, pedia para o pessoal da Rossi, e o pessoal da Rossi ia atrás para resolver para ele. Então, eu acho que nessa humildade, nessa simplicidade que também o meu avô teve ao longo da vida, ele trouxe isso e passou isso para a equipe. Eu acho que o que a gente tenta manter hoje na Rossi é justamente isso: fazer o certo, fazer o correto, fazer o bem feito e entregar para o cliente uma satisfação no final da jornada de compra dele. Então, o nosso atendimento, ele procura ser amigável, procura ser próximo do cliente, procura entender o cliente, a necessidade do cliente, e para entregar a satisfação no final da compra, né? Mais do que o produto, é o cliente sair satisfeito no final da jornada. Até porque se nós, com certeza, a grande maioria de Caxias do Sul, e da nossa região como um todo, de alguma forma já comprou alguma coisa na Rossi. Se você teve negócios, mais ainda, porque lá, muitos anos atrás, a Rossi, inclusive, fazia o talão de notas, que depois a gente emitia a nota fiscal quando fazia uma venda, não é? Não, exatamente. A gente diz assim, né, que é difícil alguém que não conheça a Rossi. Hoje Caxias está muito grande, né? Muitas pessoas que vêm de fora também, mas o pessoal, de alguma forma, teve algum contato com a Rossi, né? Seja lá atrás, quando a gente produzia os talões de nota para as empresas, seja para comprar o material escolar de um filho, seja para comprar um livro na época que foi para a universidade. Eu posso trazer aqui alguns exemplos assim, né? Eu estava essa semana pensando algumas coisas, porque nós vamos receber o prêmio na semana que vem. Daqui a pouquinho já vou falar dele, exatamente. Então, estava escrevendo algumas coisas e preparando para a semana que vem. E aí tem várias lembranças que vêm aqui, né? Eu lembro lá na SIC uma certa data que o ex-presidente da SIC, o seu Nelson Sbabo, contou que o início da trajetória de trabalho dele foi na Livraria Rossi. Depois também, numa outra oportunidade na SIC, o José Galó, que é ex-presidente da Renner, também contou que ele começou a estudar, comprava os livros para estudar na Livraria Rossi. Então, a Rossi, ela tem uma série de histórias, né, de várias pessoas que passaram e que hoje estão no mundo inteiro aí, mas que de alguma forma tiveram uma relação ali, seja comprando um livro, seja comprando material para os seus filhos, para os seus netos. Então, nesses 100 anos, eu diria que muitos de nós que estamos vivos nascemos depois da Livraria Rossi. Com certeza. Afinal, 99 anos, né? Não é coisa pequena. Mas uma coisa, só antes que eu esqueça, hoje o Livraria Rossi, né? Teve uma crise no livro, na venda de livro, nos últimos, talvez, 10 anos e tal. Aliás, tentaram matar o rádio pela televisão, tentaram matar o jornal pela não sei o quê, sabe? As pessoas vêm tentando matar algumas outras coisas, tal. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe o seguinte: o livro teve uma crise, assim, de vendas, de ganhar dinheiro vendendo livro e se sustentar. Tipo Maneco e Companhia Limitada, né? Empresa de 40 anos na cidade. Hoje o livro representa o quê dentro do business de vocês? Então, o livro, hoje, vamos falar em percentual, ele representa mais ou menos uns 15% do nosso negócio, né? E que nem tu comentou, o livro ele teve uma decadência num período, né? Mas eu percebo que ele está voltando. Eu acho que tem uma vontade, né, dessa geração mais nova também, de voltar a ter o livro físico na mão.
Isso por um tempo se perdeu. Acho que a internet trouxe a questão de tudo digital e poder acessar até os próprios livros de forma digital. Mas a gente percebe uma mudança de comportamento lenta ainda, né? Mas do pessoal voltando a dizer assim, não, eu tenho vontade de esse livro que eu gostei, eu li ele online, mas eu quero voltar a ter ele físico para guardar na prateleira de casa. Então a gente percebe o livro voltando um pouquinho, né? Lembrando, o Brasil não é um país que tem um grande incentivo à cultura, né? Eu acho que esse é o trabalho que nós, como lojista, nós, como livraria, temos que ajudar. As escolas também têm que fazer esse trabalho de incentivar a leitura para que a gente possa melhorar a cultura. E então isso seria um resgate, um trabalho bonito que poderia ser feito aí, de a gente retomar esse incentivo à leitura. A leitura, o livro, mesmo ele representando 15% do teu negócio hoje, mas ele tem uma representatividade histórica, né? Porque, afinal, nesses 96 anos de história, né, o livro sempre esteve presente na atividade de vocês, ou não? Sim, eu conto também um pouquinho, né, a história da Rossi, quando ela começa a vender esses itens, né, sai da tipografia do porão e abre as portas para ser uma loja, ela começa a trazer itens que os clientes pediam, e nisso também começa a trazer livros que buscavam nas editoras em Porto Alegre e começa a vender aqui. Então, por isso também o nome Livraria Rossi, porque na época que começa o negócio de venda de produtos, também vem o livro junto. Então, o livro acompanha toda a nossa história aí. Falávamos antes também, teve um período aí, né, que tinha uma irmã do meu avô, a tia Lígia, aí, que cuidava dos livros e era apaixonada pelos livros, né? Então, era a pessoa responsável pelo setor. Faleceu já faz alguns anos, mas sempre esteve o livro presente. Meu avô também sempre foi um apaixonado por livros, então o livro foi um pouco do nosso norte, junto com outros produtos, porque acho que a gente, ao longo dos anos, entendeu que só do livro não conseguiria manter o negócio aberto, então buscou outras alternativas, o material de escritório, o material escolar, a linha de presentes, bazar, móveis para escritório, depois veio a informática, muito mais tarde, claro. Depois, mas não... Esses novos itens eles foram sendo trazidos depois. Inicialmente lá, os livros faz parte do início, né? Cuiava, Sim, me permite, claro. Marcos, eu estava aqui te ouvindo falar e lembrando que outros players do mesmo segmento que a Livraria Rossi, que também ampliaram seu mix de produtos e conhecidos aqui de Caxias do Sul, entre eles Sulina, próprio Maneco, também foram negócios de sucesso, mas não conseguiram ficar tão longevos, não permaneceram, né? E eu estava lembrando, queria te perguntar bem nesse sentido, o papel do associativismo que a Livraria Rossi tem no próprio DNA. Você falava do seu avô, né? E aí eu lembro do seu Martinato, eu lembro do Manha Bosco, eu lembro de outras empresas que estavam no Fedrice, que fechou mas durante muito tempo, né? No Quadrilátero Central, eram as pessoas que faziam uma espécie, entre aspas, de gestão do Quadrilátero Central, junto Prata Vieira, junto com o poder público, né? O Bula, sim, né? Claro, Bula, exatamente. Nomes que a gente tem Perfeito, na história, lembramos né? agora. Tem Assim, o Beretta aí o também. Beretta. Bem lembrado. Esses nomes. Qual o papel, no teu entendimento, porque você vivenciou tudo isso, né, com a tua família, de ter mantido a livraria como um negócio longevo, que se reinventa e que, inclusive, agora vai ser premiado, né, na categoria comércio do troféu Ítalo Vitor Bersani? Então, até vou responder a tua pergunta com toda uma historinha aqui, né? Eu acho que naquela época, lá atrás, o meu avô contava, né, de como é que começou, até para contar um pouquinho da história do SPC e da CDL, por exemplo, né? O meu avô contou que... Que hoje você é vice-presidente lá, né? Sou diretor de processos internos. O meu avô contava que, num determinado momento, né, a cidade começava a crescer um pouco e, bom, para vender precisava dar crédito. Mas tinha pessoas que a gente não conhecia, né? Eu não era nem nascido, mas vamos lá. Porque eles não conheciam as pessoas. Então, como é que eu vou dar crédito, né? Bom, eu vou vender para o Cuiava aqui. Mas passou um tempo, o Cuiava não me pagou. Como é que eu faço agora? Então, eles começaram, entre os lojistas, né? Dizer assim, nós precisamos
fazer Fazer uma uma forma lista. aí de fazer uma lista se o cara não pagar para alguém, a gente contar para os outros aí que só não vende para esse cara aí, que esse cara vai ficar devendo aí. Os fofoqueiros de plantão. É. Foi ali que nasceu a fofoca, E aí né? foi ali que nasceu a fofoca, foi ali que nasceu inicialmente, né, o projeto do SPC, que Perfeito. era contar para alguém aí, Perfeito. só, pessoal, não vende pro Não é fulano isso aí. lá que... E aí meu avô conta que o início desse associativismo, né, foi isso, assim, então, só vamos botar então uma pessoa lá com um caderno que ela escreve lá se o cara pagou ou não pagou. Perfeito. E depois... Uma forma de proteção, né? E aí, então ele conta muito também, só chegava alguém novo lá e disse, eu queria comprar, eu queria que tu me desse crédito. Tá, espera um pouquinho aqui. Mandava alguém a pé lá na CDL, lá, o fulano de tal, eu posso vender para ele? Ele tá devendo para alguém? Não tá devendo para ninguém. Tá, então pode vender para ele. E isso de forma informal, de forma manual ainda, né? Começou o início do associativismo. E eu acho que assim, meu avô nunca foi uma pessoa de muito destaque e vamos dizer assim, de querer aparecer, mas sempre foi uma pessoa muito ligada à comunidade, sempre foi uma pessoa que muito ajudou a comunidade para que a comunidade prosperasse. E eu acho que um pouco dessa história que eu contei aqui, né, dessa proteção entre os lojistas, Perfeito. era para que os próprios lojistas pudessem crescer e não tivessem dificuldades, né? No mínimo se sustentar. Então a ajuda foi nesse sentido. Então sempre foi muito próximo, né? Que nem tu citou, assim, nós temos Ótica Martinato, nós temos o Manha Bosco, nós temos o Beretta aí, que são empresas centenárias também, como a Ossi está chegando aos 100 anos. Mas temos outras empresas, assim, as lojas Colombo, tem uma loja do lado da Rossi ali no centro. O seu Adelino estava muito presente ali no início dessa loja na Colombo. O meu avô conversava muito com ele ali também. Então, esse trabalho em conjunto com outros lojistas, ele foi surgindo, essa troca de experiência entre os lojistas foi surgindo, e isso eu acredito que foi o que manteve o negócio funcionando e crescendo. Porque eu acho que mais do que a gente conhecer o nosso negócio, é a troca de experiência que a gente tem, é poder compartilhar um pouco do nosso negócio. Se todos vão bem, todos prosperam, a cidade cresce, a cidade vai avante, né? Isso, uma coisa, Cuiava, Claro. que eu lembro, eu tive o privilégio de trabalhar na CDL um período, né, na época em que o Cuiava era o presidente, né, da CDL, na assessoria de imprensa. Então, talvez a visão que eu traga é uma visão menos histórica e menos de dentro, porque foi um período não tão grande e com um olhar que era um olhar mais macro. E para mim ficou muito claro, e essa é a memória que eu tenho da dona Heloísa, como uma baita de uma brigadora. Ela era aquela brigadora positiva. Guerreira. Guerreira, mas que abraçava as novidades de uma maneira assim que sempre me impressionou muito. Isso que eu queria trazer para ver como é que vocês ali na Rossi elaboram isso de dentro do negócio. Porque teve momentos, por exemplo, que a CDL, nesse movimento associativista aí, trabalhou fortemente com a questão dos camelôs, né, o comércio ambulante em Caxias do Sul, as feiras que vinham, ainda seguem, né, as feiras nunca vão terminar, mas era muito mais agressivo, né, a presença das feiras que vinham pontualmente para as datas significativas para o comércio, depois iam embora, e especificamente a época de decoração de Natal e colocação dos bancos na praça, especificamente os bancos nas ruas da Júlio, ali, né? E foi um ganho para a cidade, algo assim que eu lembro que marcou uma época, né, de Caxias do Sul. Ou seja, acreditar em coisas novas, acreditar no novo, abraçar o novo. Nem todos estes mesmos empreendedores que você falou, e que todos eles têm o seu valor, tinham a mesma característica, a característica de abraçar o novo. Muitas vezes era fazer uma segurança, preservar o que já tinha. Mas abraçar o novo é uma coisa que a dona Heloísa tinha, assim, como uma característica dela, né? Que tinha que sair da zona de conforto para abraçar o novo, como diz a Beverly. Isso impacta o negócio de vocês? Eu acho que a gente, né, provavelmente, vou responder essa pergunta, né, provavelmente porque eu não estive ao longo dos 100 anos da Rossi, né? Mas provavelmente, ao longo dos 100 anos, em diversos momentos, houve a necessidade de se reinventar e de buscar o novo. Porque eu acho que nenhuma empresa se mantém se ela não buscar a novidade, se ela não trazer a novidade. E eu acho que vou pegar o exemplo da Heloísa. A Heloísa é minha mãe, né? A Heloísa teve um período que ela abraçou, junto com a CDL, também a ideia do Natal, como tu trouxe, né? Vamos decorar o centro da cidade, vamos botar os bancos na rua, vamos fazer a rua do Papai Noel. Esse era um movimento de buscar algo diferente, de tentar construir algo diferente para que trouxesse um retorno para todos, que nem eu disse aqui. Não era uma busca individual, não era uma busca da Livraria Rossi, era uma busca de todo o comércio caxiense. Se nós conseguirmos fazer uma rua bonita e atrairmos os clientes para o centro para vir visitar as lojas, todas as lojas saem ganhando.
Então, nessa linha, eu acho que a Heloísa tem esse trabalho, assim, de, junto do poder público, junto da CDL, buscar convencer de que uma pequena ação que a prefeitura ou uma entidade possa fazer, ela repercute para todos os lojistas. Se todos os lojistas vão bem, que nem eu disse antes, a economia da cidade cresce. Não adianta nós apoiar o comércio ilegal, o comércio informal, porque esse comércio informal ele não traz recurso de volta para o município. Perfeito. No momento que a gente está apoiando o lojista, que está formalizado, que recolhe os impostos dele, esse imposto vai para a prefeitura e a prefeitura devolve isso para o município. Então, acho que esse trabalho, né, das entidades e dos lojistas na busca pela melhoria de quem está formalizado, de quem é um comércio legal, ele volta para a cidade. Então, essa é uma busca coletiva que ela não pode deixar de existir. A gente tem que sempre manter essa busca, porque vai surgir alguns perrengues no meio do caminho e o município tem que entender que ele tem que ajudar quem está empreendendo, quem está gerando emprego, quem está gerando o recurso de volta para o caixa do município. Perfeito. O Marcos entra no negócio que ano? Eu começo a trabalhar na Livraria Rossi em 2011, então vai completar aí no ano que vem 15 anos também. Fui morar um tempo em Porto Alegre, estudei... Mas antes de você estudar em Porto Alegre, quando era adolescente, não se envolvia? Cresci dentro da Rossi, né? Ah, minha mãe trabalhava, eu cresci dentro da Rossi. Eu também conto uma outra história interessante, né? Porque quando eu era jovem, ia para a escola. Naquela época, as indústrias traziam muitos produtos e novidades e deixavam de brinde. Então, a minha mãe me dava uma série de brindes. Eu ganhava o lápis de cor, que era novidade, eu ganhava o caderno, que era novidade, e eu me lembro bastante disso. Hoje, as indústrias não têm mais esses brindes todos aí, então, eu brinco com meu filho, assim, não tem mais... Às vezes, chega um lapisinho, uma borracha de brinde lá, já teve épocas maiores que os brindes eram grandes. Então, eu cresci dentro da Rossi, minha mãe trazia novidade para casa, eu fui acompanhando os produtos e sempre fui me apaixonando pela papelaria e conhecendo um pouquinho do negócio. Fui estudar em Porto Alegre, estudei administração na Universidade Federal e aí volto para Caxias depois para trabalhar junto com a família em 2011. Muito bem. Esse negócio de brinde é interessante. Ontem, num programa que a Beverly estava conduzindo aqui, ela falava no tamanho dos brindes que eram dados no passado, tipo agenda e tal. Aliás, vocês venderam muita agenda como brinde de Natal, não é? Tem um histórico dos clientes também, na época que a gráfica estava aberta, compravam produtos, a gente fazia, então, alguma personalização e tal. Mas, que nem eu digo, o negócio vai mudando, as coisas vão mudando, foram abrindo lojas específicas para isso, né? E também as empresas foram diminuindo o tamanho dos brindes e a quantidade de brindes. Então, vai se adaptando ao longo do tempo e conduzindo da forma possível, né? Para nós ficar ainda nessa parte do macro da Livraria Rossi, quantos itens vocês hoje têm dentro das lojas? A Rossi tem cadastrado no sistema 113 mil itens, que giram ao longo do mês, em torno de 12 mil itens diferentes giram ao longo do mês. 12 mil itens. Então, a gente é um desafio para nós também gerir esse estoque, gerir todos esses itens, né? Mas eu acho que entra na linha do que eu te comentei. A gente ainda tem no nosso DNA o cliente procurar na Rossi algum item e a gente dá um jeito de ir atrás e encontrar para atender o cliente. Perfeito. Eu acho que tem uma frase do meu avô que conta uma história também que dizia assim, o cliente chegou na Rossi e perguntou, será que isso tem na Rossi? Se não tem, deveria ter. Então, tá no nosso DNA um pouco assim, correr atrás e buscar aquilo que o cliente precisa. Perfeito. E a que você atribui, você, Marcos, hoje, já na nova geração, nós vamos fazer um intervalo comercial, mas eu vou tentar extrair isso de você. A que você atribui esses 96 anos... 99 anos, né? E esse prêmio, inclusive, que você vai honradamente, né, receber em nome de toda a família, esse exército de pessoas que já passaram pela Rossi e mantiveram ela viva, acesa, né? Ou seja, que nos orgulha, nós caxienses nos orgulhamos, né, de termos uma livraria Rossi, né, que tem, como você diz, 12 mil litros para te atender e com certeza serve inclusive de empresa âncora para muitas empresas pequenas ali no nosso interior, nas nossas cidades pequenas. Mas tu vai falar sobre isso quando nós voltarmos no nosso intervalo comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560M, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. O Círculo tem uma novidade para te contar. O Prime é um novo plano do Círculo para você seguir priorizando o bem-estar dos seus colaboradores e familiares, com abrangência em mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul. Círculo Prime. Ter saúde é essencial para aproveitar o que a vida tem de bom. Saiba mais sobre o Círculo Prime em circulosaude.com.br. Promoção Investir é para Todos Sicoob. Invista e concorra a prêmios. São 4 carros elétricos BYD para acelerar e mais de 100 prêmios de 250 mil pontos Coopera para aproveitar. Ainda não é cooperado Sicoob? Baixe o app, abra sua conta e participe. Se liga no regulamento e consulte os produtos participantes. Sicoob.com.br/para todos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta. São 9h01 em Caxias do Sul. Nós estamos com o programa Vitrine de Negócios, aqui na Tua Rádio São Francisco, que tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Sicoob Vale do Vinho. E nós estamos conversando hoje com Marcos Rossi Venturassi, né? Marcos Rossi, nós vamos enfatizar porque estamos falando de uma empresa de 99 anos, que vai completar 100 anos no ano que vem, e que também a comunidade de Caxias do Sul reconhece através de um prêmio que a comunidade tem, que é o Troféu Vitor Bersani, né? Que é nada mais, nada menos que o fundador da SIC, não é? Que algumas empresas recebem nos seus segmentos, né? E chegou a vez, né, da Rossi receber agora na terça-feira, dia 8, não é? O Marcos está lá recebendo, então, em nome da Livraria Rossi, não é? O prêmio da expressão, né, identificada esse ano no comércio, né? E nós estamos conversando, então, com o Marcos sobre a história da Livraria Rossi e também um pouco da história desse homem, e agora nós vamos tentar conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o Marcos, que hoje é o homem Marcos, né? Outro dia tem um senhor que chama-se Rubem e eu dizia Rubens, ele ficava assim, né? meu amigo. Aliás, eu e o Rubens prometemos que a gente vai viver até os 106 anos, porque nós temos 3 anos de diferença. Desculpe, nós temos 3 dias de diferença. Né? Então, já que estamos falando do nome, é Marcos Rossi assim, Victorazzi, né? Muito bem, vamos acertar tudo aqui nas pontas. Mas, Marco, o que você atribui o prêmio que lhe estão destinando, né, a Livraria Rossi, e você vai lá para representar e receber? Marcos, além de ao que você atribui, né, a honraria, como isso impacta vocês? Como vocês acolhem esse prêmio? Então, eu vou contar que para mim também foi uma surpresa receber essa homenagem, né? Vamos receber essa homenagem na terça-feira, né? Mas eu acho que fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo desse prêmio, porque eu acho que é um reconhecimento não do meu trabalho, acho que é um reconhecimento do trabalho de todos que passaram nesses quase 100 anos na Livraria Rossi. Eu acho que a Rossi chegou até aqui pelas mãos de muitas pessoas, né? Diversas pessoas que trabalharam na Rossi, diversas pessoas que conduziram a gestão da Rossi ao longo desses anos, mas eu acho que teve essa humildade, essa simplicidade ao longo de todos esses anos que trouxe a Rossi até aqui. Então, a Rossi sempre foi uma empresa que esteve próxima da comunidade, sempre foi uma empresa incentivadora da cultura, começou as primeiras feiras do livro em Caxias do Sul
como um negócio junto com as outras livrarias da cidade. Não, nós precisamos fazer uma feira do livro, nós precisamos incentivar a venda de livros. Então, a Rossi sempre esteve participando das ações da comunidade. Apoiou diversas ações comunitárias. Então, eu acho que tudo isso manteve a Rossi até aqui, e eu acho que tudo isso leva a Rossi ser lembrada e ser reconhecida. Então, acho que a receber esse prêmio, né, a receber esta homenagem, é um pouco disso. Eu acho que essa história que a Rossi construiu, essa história bonita de quase 100 anos, que a gente vem ao longo do tempo aí mantendo, e eu acho que esse prêmio, de certa forma, é um reconhecimento por isso. Então, fiquei muito surpreso e muito feliz desse prêmio que a gente vai receber aí. Aliás, Bacana. Cunhava, para Sim. quem não sabe, acho que as pessoas, de uma forma geral, sabem, mas acho que é pontual a gente fazer essa diferenciação, né? Algumas honrarias ou prêmios ou troféus que os empreendimentos participam, mas você paga uma espécie de royalties para poder estar na lista daquelas pessoas que vão ser crivadas, né? Que vão ser avaliadas, como é o caso das melhores empresas para se trabalhar, os melhores negócios, você, né, tem que estar, você paga para estar ali, depois passa por um crivo. E no caso do troféu Ítalo Vitor Bersani, ele tem uma outra pegada, né? A outro viés. pegada é homenagear, efetivamente reconhecer as empresas que fazem o desenvolvimento de Caxias do Sul. É uma outra coisa, né? E quem vota nisso, só para complementar a tua colocação, são entidades daqui, são associados da Câmara de Indústria e Comércio, Serviços Caxias do Sul, ou seja, realmente é da sociedade para a sociedade. E é bem interessante o que você coloca, Beverly, aliás, bem oportuno isso. Mas quando você chega a esse momento de representar uma empresa que tem uma história de 99 anos, o que você lembra do teu avô, do teu bisavô, que teve a iniciativa, do teu avô, né? Da tua mãe, que passou pela gestão, e agora contigo, já que tu és a 4ª geração? O que lhe vem na cabeça, assim? Qual é o nível de gratidão que tu tem para essas pessoas do passado? Não, eu acho que sem dúvida, né, Cunhava, que nem eu te disse, assim, eu acho que eu tenho para mim uma gratidão muito grande por essas pessoas, porque se não fosse por elas, a Rossi não estaria aqui hoje, né? Eu, ao longo dos últimos 15 anos, estive trabalhando dentro da Rossi, mas eu acho que essa história de 100 anos, ela é construída desde o meu bisavô lá no início, né? Eu não estava pensando quando vinha para cá se eu saberia dizer qual foi o propósito, qual foi o motivo que levou meu bisavô a começar o negócio. Mas eu não sei responder essa pergunta, né? Passamos uma semana em imersão juntos aqui, né? Ouvindo o propósito. Né? Exatamente. Semana passada lá na Lá na UX, UX. né, no evento da SIC, lá o pessoal falava sobre propósito. Mas qual seria o propósito lá 100 anos atrás para começar o negócio? Devia ser uma outra palavra. Provavelmente os livros de administração hoje sobre planejamento estratégico, propósito e gestão, eles surgiram depois da Rocha, Com alguns certeza, deles, né? com certeza. Então, a gente lá atrás, eu acho que foi uma necessidade de abrir um negócio e, ao longo do tempo, uma vontade de que aquele negócio continuasse e de que a gente pudesse, então, estar próximo da comunidade, pudesse resolver o problema da comunidade. Eu acho que isso também foi um pouquinho lá atrás, né? Quando a gente conta essa história de ir a Porto Alegre ou de ir a outras cidades buscar produtos que o pessoal precisava, era uma forma de solucionar um problema do Exatamente cliente, né? isso. Então, eu acho que isso é um pouco do DNA da Rossi, isso é um pouco do propósito da Rossi, de achar uma solução para o que o cliente precisa. Então, eu acho que ao longo desse tempo todo, a Rossi não perdeu isso e foi o que manteve. Que nem te disse, em determinado momento o livro teve um papel maior, depois o material de escritório, quando as empresas foram crescendo na nossa região. Então, a Rossi vinha buscando isso. Num período, começa, então, a questão das escolas e o pessoal comprar o material escolar. Então, a Rossi começa a oferecer isso também. E a Rossi foi, ao longo do tempo, se adaptando e buscando oferecer a solução para o cliente, para que o cliente fosse na Rossi e encontrasse aquilo que ele procurava. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo passado e tento extrair desse passado um pouco da linha de que a gente tem que seguir. Eu acho que o passado, para mim, ele me ensinou muito. Eu acho que essa característica do meu avô, de ser uma pessoa séria, de ser uma pessoa responsável, de Fazer o básico bem feito. O básico bem feito e também, assim, de não prometer algo que não pudesse entregar, Perfeito, né? Que eu acho que perfeito, hoje a gente vê aí por aí uma série de situações, né? De empresas que oferecem alguma coisa e depois não entregam aquilo que promete.
Então, não, eu não vou te prometer aquilo que eu não posso entregar. Eu vou te prometer aquilo que eu posso entregar, eu vou te prometer aquilo que eu posso fazer por ti. E dentro disso, convencer o cliente e deixar o cliente satisfeito com aquilo que eu faço por ele. Marcos, deixa eu aproveitar. Nós passamos por uma pandemia. A pandemia foi um divisor de água no jeito de a gente se relacionar com pessoas e com negócios, né, de fazer gestão e etc. Eu queria te perguntar sobre o papel do relacionamento da Livraria Rossi com os seus ou fornecedores, os seus clientes também. Porque a gente sabe que na área de suprimento de escritório, vocês sempre foram fornecedores de grandes empresas e o volume de venda é muito grande, Cuiava. Precisa de caminhão ali entrando e saindo, etc, né? E eu queria te perguntar justamente isso, né? O que a pandemia impactou no negócio de você, seja no aprendizado, de fazer, quem sabe, com algum tipo de inovação, e de manter esse relacionamento, porque novos negócios chegaram, o preço virou algo muito importante, talvez mais importante do que a entrega, do que o compromisso, do que a qualidade, né? Como é que está hoje esse cenário pós-pandemia? A pandemia, que nem tu disse, foi um divisor de águas no seguinte sentido, né? Eu acho que nenhuma empresa do comércio aqui esperava ficar de portas fechadas. Então, para nós foi um momento muito difícil também, porque no momento que você fecha as portas do comércio, você não vende. E uma empresa sem venda, ela não se sustenta. Então, eu acho que ali a gente teve um desafio muito grande de entender como é que a gente poderia resolver essa situação. Então, foi muito difícil para a gente, sim, mas fomos buscando alternativas, que nem eu digo, alguns negócios não pararam, alguns negócios precisavam de alguns suprimentos, e a gente, dentro da lei, dentro daquilo que era possível, de portas fechadas, só o pessoal da família em determinado momento, ia atendendo e ia tentando resolver os problemas daqueles clientes da forma que a lei permitia. Passamos esse período fechado e atendendo essas pessoas, e foi um aprendizado de entender que, bom, nunca tinha passado por uma situação como essa, e vamos precisar se reinventar também. Então, tivemos que diminuir o tamanho das nossas lojas, enxugar alguns itens que não tinham um giro tão grande, entender que algumas coisas precisavam mudar para que o negócio pudesse voltar e seguir na linha e pudesse seguir funcionando. Então, foi um desafio, sim. Eu acho que algumas empresas não conseguiram passar pela pandemia, né? Graças a Deus nós conseguimos, que nem eu digo, não foi fácil, e eu acho que a gente sofre da pandemia até hoje, né? Um pouco pelo que aconteceu, um pouco pelo medo de que possa acontecer alguma coisa de novo, né? Mas vou trazer mais um gancho aqui, né? O ano passado nós tivemos, por exemplo, a situação das enchentes, né? E aí tu vê como o mercado, de uma certa forma, se comporta, né? Muitas empresas também, no ano passado, pela situação das enchentes, que buscam materiais com outros fornecedores de outras regiões do estado, não conseguiam ser abastecidas no ano passado. Então, isso também surgiu como uma oportunidade de negócio, a gente poder suprir algumas necessidades de algumas empresas aqui em Caxias que não estavam conseguindo se abastecer de outras regiões do país que não conseguiam chegar aqui por causa das enchentes. Então, o mercado como um todo ele vai se adaptando. A gente vai buscando soluções para resolver as situações dos nossos clientes. Eu acho que nem eu disse, não tem uma resposta certa e não tem um caminho que ele é sempre o mesmo. As coisas elas vão se adaptando ao longo dos dias. E nessa perspectiva, Cuiava, só para não perder um raciocínio, tu disseste que fizeste a tua formação em administração fora, né, em Porto Alegre, e voltou, mas foi criado dentro da livraria, até com a ideia, né, de um modelo de negócio que não existe mais, porque todos os setores mudaram, até o do próprio fornecedor que dava brinde, não dá mais, né? Ou seja, o que significava o brinde? O brinde era uma forma de você fazer uma degustação, uma experiência e depois contar. E aí migrou. Hoje não tem mais o brinde, mas tem um influenciador que muitas vezes está lá distante influenciando quem compra, mas não quem está vendendo, que não pode experienciar, que não tem essa mesma... Ou seja, o mundo deu uma virada 360 graus nessa era digital. O que tu trazes de diferente que é teu, que é do Marcos Rossi Victorazzi, para dentro da Livraria Rossi, a partir da tua experiência em Porto Alegre, a partir dessas novidades todas? Eu conto um pouco que eu acho que eu, nesse ponto, apesar de buscar a novidade, sou muito tradicional ainda. Eu acredito muito nas relações humanas. Eu acho que o que eu trago para a Rossi, o que eu discuto com o pessoal da minha equipe que trabalha comigo, é a gente ter essa proximidade com o cliente, é a gente entender aquilo que o cliente precisa. Porque se o cliente vier lá para buscar um item, eu entregar um item e ele sair de lá,
Ele não precisava ter ido lá na Rossi, ele podia ter ido em qualquer outra loja, ele podia ter comprado esse item online. Mas a gente percebe que o pessoal, às vezes, tem uma dúvida de como usar o item, tem uma insegurança sobre alguma situação, e esse é o diferencial que a Rossi pode passar e que eu entendo, né, que nem eu como cliente gostaria de receber isso, e recebo isso, e quero que o meu colaborador, o meu funcionário passe isso para o meu cliente, é que ele tem essa proximidade com o cliente, entenda o que o cliente está precisando, entenda por que o cliente vai comprar aquela tinta, para que ele vai usar, em que tipo de material ele vai pintar, e eu posso indicar para ele se essa tinta é melhor, se essa outra tinta é melhor, Se é tóxico, se se não é tóxico. se esse pincel é melhor ou se o outro pincel é melhor, isso é para uso teu, isso é para uso do teu filho, então que nem tu diz, vamos comprar uma tinta acrílica ou vamos comprar uma têmpera que é para uso infantil. Então esse cuidado, essa proximidade do cliente, de entender o cliente, de se relacionar com o cliente, eu acho que é o que eu trago para dentro da Rossi de forma mais expressiva, assim. Eu acho que as relações humanas são o que mantém os negócios. Porque nem eu disse, se o cara entrar lá para comprar um grampeador, ele podia ter comprado num concorrente meu, ele podia ter comprado pela internet. Sim, uma mochila podia ter comprado pela internet. Exatamente. Mas quando ele vai lá na Rossi, é porque ele entende que o pessoal lá vai estar próximo dele, vai entender que se aquela mochila der problema, a Rossi vai consertar, que se aquela mochila rasgar, o fornecedor vai dar segurança para troca para ele. A gente está ali há 100 anos, não é por isso, é porque a gente passa segurança, é porque a gente quer entender do cliente e quer essa proximidade com o cliente. Eu acho que nem nós falamos antes, né? A Rossi, dá para dizer que quase todo mundo foi cliente da Rossi em algum momento. E não vou dizer que em todos os momentos todos os clientes saíram satisfeitos, também não vamos ser hipócritas aqui, mas a gente faz um esforço para que todos os clientes saiam satisfeitos. Claro. O nosso trabalho é maior do que a entrega do produto, é o cliente sair satisfeito e poder voltar. Saber que ele pode confiar na Rossi, saber que quando ele precisar de alguma coisa que é da gama de produtos da Rossi, ele volte a procurar a gente de novo. Tu, como um estudioso do assunto em administração, porque 15 anos é recém-formado, né? E você percebe quais seriam os três elementos que hoje você pratica, né? Que vem desde o teu bisavô e que hoje ainda são novos, modernos, usáveis, né? Para nós ficar com uma expressão, de bom atendimento. Eu acho que, primeiro, Cunhava, é um ponto que a gente diz assim, o cliente precisa confiar em quem ele está comprando. Então, o bom atendimento, ele passa pela confiança e a segurança da empresa que está te vendendo. Eu acho a verdade acima de tudo. A verdade acima de tudo. A gente diz lá, pegar um exemplo de ontem, assim, tem uma situação que eu prometi para o cliente uma coisa, mas o fornecedor me deixou na mão e eu não vou conseguir entregar para o cliente. Só liga para o cliente e conta a verdade, não adianta a gente enrolar. A gente depende... Não tem mais information. A cadeia, ela depende de outras partes claro. E, às vezes, algumas coisas não estão na tua mão. Então, não adianta, tu tem que ligar para o cliente, tu tem que expor a situação e tem que deixar o cliente a par para ele poder tomar a decisão de qual é o melhor caminho. A verdade acima de tudo, como tu disse, eu acho que é um ponto principal. Segundo, é o espaço de a gente escutar. Mais do que a gente falar, é a gente escutar. A Rossi sempre esteve próxima dos clientes, por isso que eu comentei aqui. A gente escuta o cliente. A gente não quer simplesmente entregar o produto para o cliente. É o contrário do vendedor tradicional. O vendedor, a gente passa por situações, às vezes até um pouco chata em algumas lojas, né? Que a gente vai lá e o vendedor, de certa forma, quer te empurrar a venda do produto, né? E eu acho que a gente treina a nossa equipe para que a gente não faça isso, para que a gente possa escutar o cliente, entender o cliente e achar a solução para aquele cliente. Não, estava só finalizando o piada. Sim, por causa do intervalo. Não, então vamos tentar responder ao terceiro ponto, né? Cunhava, eu acho que na linha da administração, respondendo o terceiro item para a satisfação do cliente, para mim, eu acho que a gente mede um pouco justamente a satisfação do cliente. Eu acho que nem eu digo, o cliente entra na Rossi procurando um produto, ele tem o atendimento, ele vai para o caixa, ele finaliza a compra dele, e eu acho que o final da compra dele, a satisfação no final da compra é também um ponto que ele deve ser importante para o negócio. Porque, às vezes, tu faz tudo certo na cadeia da venda
e na hora de finalizar a venda, o cliente, por algum motivo, não sai satisfeito. E ali tu fez tudo certo e tem uma falha no final. Então, esse cuidado lá no final da satisfação completa do cliente, eu acho que é o que finaliza, é o que fideliza o cliente, né? Essa fidelização para que ele possa voltar. Então, tentando responder a tua pergunta. Eu gostei da resposta e eu complementaria aqui, antes de fazer o intervalo comercial, de algo que, às vezes, você nos três elementos não falou preço baixo. E eu acho que começa a morrer quem começa a fazer leilão de preço baixo, ou pregão de preço, como está na moda hoje. Se me der... Porque as coisas têm preço. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso. Depois do intervalo, exatamente, nós falamos do porque preço, então. Me parece que as coisas são, fundamentalmente, tudo tem seu preço e tudo tem seu custo. E você, às vezes, tem que ter sua margem para trabalhar. E ter lucro não é pecado. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h20. Começou o Plano Safra 2025-2026 e o Sicoob está pronto para caminhar ao lado do produtor rural mais uma vez. A partir de 1º de julho, você já pode acessar as linhas de crédito para continuar investindo na sua produção, no seu crescimento e no futuro do campo. Conte com o Sicoob para planejar, tirar dúvidas e encontrar o melhor caminho para impulsionar o seu negócio. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Dez graus. Porta aberta para... Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 5. Alcatra bovina pedaço, R$ 39,90 o quilo no Super Apollo. Leite longa-vida LG, 1 litro PET, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. É neste domingo, dia 6 de julho, que a galera da Mais Nova desembarca em Flores da Cunha com o super show de Sandro Coelho e a banda Barbarella na 36ª Feira de Inverno de Flores da Cunha. Vai ser a partir das 2h da tarde. O ingresso e o estacionamento são gratuitos. Aparece por lá, curte o show da Mais Nova e ainda faz compras. Quer impactar de verdade? A Mirador tem a maior rede de outdoors da Serra Gaúcha. São mais de 300 pontos estrategicamente posicionados para sua marca ser vista por milhares de pessoas todos os dias. Uma mídia ativa 24 horas por dia. Visibilidade, alcance e resultado em grande escala. Na Serra Gaúcha, outdoor é Mirador. Fone 3201-1877. No Instagram é só buscar @Mirador. Fale com a gente e destaque sua marca. Com a Ótica Martinato, você continua protegendo seus olhos mesmo nessa estação tão fria. São óculos de sol de várias marcas e modelos com as melhores condições de pagamento, à vista ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. E não esqueça, a Ótica Martinato tem laboratório próprio e convênio com várias empresas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta triquentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. A solidariedade nos une. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio.
Loterias. O sorteio do concurso 2883 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 6,5 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram 01, 40, 43, 56, 57 e 60. 01, 40, 43, 56, 57 e 60. 27 apostas acertaram a quina e cada uma leva um prêmio de R$ 57.548. Resultado da Mega Sena concurso 2883. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Nove horas 25 minutos. Obrigado a você que está conosco, obrigado a você que acompanha o Vitrine de Negócios de todos os sábados aqui na São Francisco, na tua Rádio São Francisco, né? E lembrando sempre que o Vitrine de Negócios é um oferecimento, tem oferecimento do Cicobi Vale do Vinho e da CDL Caxias do Sul. E hoje nós estamos conversando com Marcos Rossi Victorazzi. É Victorazzi, né? Victorazzi. É, agora eu acertei, o sobrenome é bonitinho, né? Mas Marcos que recebe em nome da Rossi, que completa 100 anos no próximo ano, né? O reconhecimento da comunidade de Caxias do Sul com o prêmio, talvez o prêmio mais, como é que eu diria, né? Mais democrático, não é? Que nós temos em Caxias do Sul, que é uma experiência interessante, criado já há muitos anos pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, e o prêmio é tão importante que leva o fundador da SIC, não é? E eu marco contando aqui a história dos quase 100 anos da Livraria Rossi, e agora como gestor já há mais de 15 anos, mas nasceu lá, tu tem 30 aí. Eu tenho 40 anos. 40 anos. Nesses 40 anos de Rossi. Então, a Rossi só tem mais 50 a mais do que ele, né? Um pouquinho mais, 60 mais que você, né? Mas, o Marcos, uma das coisas que a gente falou, e aí nós fomos para um intervalo comercial, e a gente deixou uma lembrança aqui de... isso é gestão, tá? É o que nós vamos tratar nesse capítulozinho agora. Porque gestão é um negócio de muita complexidade. Porque você tem que ter toda a cadeia dominada para você poder precificar, não é? E há algum tempo atrás, ou até algum tempo atrás, talvez na época do seu avô, do seu bisavô e tal, não tinha muito concorrente, davam as regras, quer dizer, eles criavam as suas próprias regras e a sua própria margem e assim a vida seguia, né? Mas dentro dessa evolução toda, hoje inclusive o teu concorrente não é mais o teu vizinho que tem um negócio parecido com o teu, e sim o mundo é teu concorrente, porque a pessoa tem livre escolha de buscar, né? Mas tem algumas coisas que sustentam os nossos negócios ainda. E um deles é você fazer boa gestão. O que te preocupa no cotidiano, né, para você conseguir entregar para o teu negócio uma boa gestão baseada em várias premissas que foram, digamos assim, de uma forma ou outra, né, sofreram tese, antítese, ou seja, todo o processo de você elaborar até um preço de venda. Então, Cuiava, né, a formação do preço de venda, né, agora falando de administração aqui, de gestão, ela é baseada nos custos de cada empresa, né? E o que a gente diz, né? As empresas têm como hábito e tem que fazer um trabalho de casa de sempre procurar reduzir os custos. Eu acho que isso é o que mantém a empresa ela trabalhar cuidando dos seus custos. Tenho também um exemplo que uma vez me contaram, né, que custa que nem unha. A gente precisa estar cortando todos os dias. Assino junto essa premissa verdadeira. Porque quando tu deixa passar, tu vê os teus custos estão subindo. Então, o trabalho de gestão é tentar manter os teus custos administrados, né, tentando manter ele dentro da possibilidade de que o modelo de negócio aceite. Então, a tua formação de preço ela é baseada no teu custo. A gente vê por aí uma série de empresas, né, que fazem promoção e que entregam produtos, às vezes, abaixo do custo que o fornecedor vendeu para ela. Isso, ao longo do tempo, não sustenta.
Então, claro que tu diz assim, mas eu vou comprar um produto determinado e lá na Rossi é mais caro. Cara, mas é que aquele cara que está te vendendo mais barato, às vezes ele vai te vender hoje, mas amanhã ele não vai estar ali para te vender de novo, porque naquele preço que ele está vendendo, ele não vai conseguir sustentar o negócio dele. Complementando, como é que tu justifica isso? Como é que tu treina a tua equipe para justificar isso? Então, eu acho que assim, a gente na Rossi, a gente tem um cuidado de tentar entregar os produtos pelo preço justo. Eu acho que o preço, a gente tem um cuidado diário na formação do preço do produto, né? Porque a gente tem que entender o custo do nosso negócio, o custo da equipe que está ali trabalhando, o custo do aluguel, os impostos que são pagos em todos os produtos. Eu sempre gosto de enfatizar, né? E, às vezes a gente vende um produto em 6 vezes para o cliente. A gente, no próximo mês, vai receber a primeira parcela. Mas, às vezes, antes de receber a primeira parcela, a gente já pagou todos os impostos sobre a venda desse produto, Sim. que é mais do que a primeira parcela. Perfeito. Então, quando tu receber a primeira parcela, o teu imposto sobre essa venda é mais do que essa parcela e já foi pago. Então, o importante na gestão dos negócios também é a gente entender a questão do fluxo de caixa, a gente entender que a gente não pode vender um produto por menos do que ele custa e por menos do que a gente vai ter que recolher de impostos e do que tem os nossos custos fixos. Porque talvez satisfaz a nossa necessidade de dinheiro hoje, mas esse dinheiro ele vai fazer falta amanhã. Então, a formação de preço é isso, é cuidar que a gente entregue para o cliente o produto pelo preço justo, e a Rossi busca isso. Às vezes o pessoal diz, não, na Rossi é mais caro. Nem sempre. Eu vou reforçar aqui. Claro. Pesquisa o preço do produto, porque são vários fatores que mudam o preço do produto. Às vezes a gente tem uma variação de dólar no produto importado, às vezes a gente tem uma variação de custos de frete, porque o frete no Brasil também é uma situação que às vezes sobe, às vezes diminui. E a Rossi, ela procura, no giro dos seus produtos e ao longo das suas compras, repassar isso para o cliente, tanto quando sobe, tanto quanto desce. Então, eu tenho produtos que descem de preço. Hoje, tu comprou um produto comigo e na semana que vem ele está mais barato. Por que isso? Porque, às vezes, o fornecedor conseguiu uma melhor negociação no preço do dólar, conseguiu um frete mais barato e vai me entregar esse produto mais barato. A gente repassa isso para o cliente. Então, essa gestão é uma gestão complicada. Quando a gente fala aí de 12 mil produtos, às vezes a gente não está todos os dias recebendo todos os produtos. Perfeito. Mas a gente tenta, na medida do possível, enxergar como é que o mercado trabalha, buscar os nossos concorrentes diretos e indiretos, né? A gente falou da questão online aqui, e tentar entregar para o cliente... chega a ter uma loja online, não? Um produto com o preço justo e às vezes, né, mais barato do que a concorrência, assim. Claro. Não vou dizer que eu sou mais caro sempre, não, mas voltando para a questão do online. O online também é um desafio para nós. Nós temos uma venda que ocorre online, mas hoje a nossa maior venda online ela ocorre também pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, porque o cliente ele consegue ter um relacionamento com a nossa equipe. Temos uma equipe de televendas treinada para atender o cliente e poder estar próxima do cliente de forma digital. Então, o digital é uma ferramenta, mas a gente ainda assim entrega a venda através de um contato com o cliente. São poucos os clientes que entram e compram de forma automática. Perfeito. A maior parte da nossa venda digital ela ocorre através da interação do cliente com a nossa equipe. E quem compra mais o produto de forma digital é o business to business ou o business to consumer? Ou seja, o cliente final ou é a empresa? A gente tem os dois tipos de cliente. Os dois tipos de cliente, eu acho que esse também é um trabalho que a gente vem reforçando e vem trabalhando, de ter uma equipe que possa conversar com o cliente, entregar para o cliente e resolver o problema do cliente. Então, eu vou citar um concorrente grande nosso aí, que é a nível internacional, né? O cliente diz, mas eu posso comprar na Amazon, que é mais barato, e me entrega em 2 dias. Mas tu comprar na Rossi, a equipe da Rossi te entrega no mesmo dia. Então, entra em contato pelo WhatsApp lá com as meninas da nossa equipe de televendas, que hoje tu recebe o produto da Rossi. Então, que daí eu digo, isso é um esforço nosso de entregar, de estar próximo da comunidade, de resolver o problema do cliente. Voltando na questão do preço, isso acaba tendo um custo, né? Então, a gente, na medida do possível, trabalha e tenta entregar isso com o menor custo possível para que o cliente enxergue o valor sobre aquilo que ele está recebendo. Então, às vezes, quando eu digo uma diferença de centavos aí num produto, resolve o problema do cliente de forma mais imediata e é o que a gente quer entregar e quer que o cliente entenda que vale a pena.
Nós já vencemos, você que tem uma loja tradicional de varejo, digamos assim, nós já vencemos a etapa do pichincha, que tem margem para dar de desconto. O supermercado nos ensinaram isso. Lá no supermercado você não tem como pedir desconto e o cara dá, né? Cada item que você compra. A sociedade, de uma forma geral, já evoluiu para isso? Ou nós ainda continuamos com o velho, tradicional jeito de pedir desconto em tudo que nós compramos? Eu acho que Caxias é uma cidade muito tradicional que ainda mantém essa vontade de pedir desconto. Eu acho que esse hábito ele ainda se mantém. Mas eu tenho para mim, na minha forma de gestão, que eu acho que se eu posso vender um produto mais barato, e aquilo que eu estava comentando antes, eu vou vender para todo mundo mais barato. Claro. Então, se eu tive uma compra melhor desse produto hoje e eu posso baixar o preço dele, eu vou repassar essa baixa de preço para todos os meus clientes. Eu não quero que o Cuiabá tenha um preço mais barato do que a Beverly. Eu quero que os dois possam ir lá e possam comprar pelo melhor preço possível. Então, a gente procura entregar o melhor preço sempre para o cliente. Claro que vai ter, que nem digo, esse hábito a gente não perde das pessoas, né? E aí eu acho que eu entro num outro ponto importante, Cuiabá, né? Quando a gente está falando de gestão aqui, né? Tem alguns custos que eles são variáveis. Hoje o custo financeiro no Brasil é um custo alto pela taxa de juros que existe. Então, um custo financeiro de um parcelamento no cartão em 6 vezes ou em 10 vezes, ele existe. Não vou dizer que não existe. Então, a forma de negociação com o cliente também é uma forma da gente decidir. Se o cliente vai te pagar à vista no dinheiro, ou no Pix, ou no cartão de débito, por exemplo, existe uma margenzinha que tu não vai pagar para a administradora de cartão, para a maquininha de cartão, e que tu pode repassar para o cliente. Então, existe uma margem, sim, não dá para dizer que não existe. Então, tudo depende da negociação, cada caso é um caso, né? Mas a gente procura, que nem te disse, oferecer para o cliente, para todos os clientes, o melhor preço. Vamos buscar se esse produto está mais barato, eu comprei ele mais barato hoje, quando ele chegar aqui, eu vou estar vendendo ele mais barato para ti. Tá certo. Avançando aqui, quando a gente fala de... Desculpe. Quando a gente fala de gestão, me parece que para um gestor, né, é 80-20. Tu tem que gastar 80% do teu tempo cuidando desses detalhes, né, e 20% fazendo as outras atividades. Qual é o teu estilo de liderança, digamos assim, dentro desses estereótipos que estão dando para nomes de liderança que tu dá para ti mesmo, enquanto líder, enquanto empresário hoje, e responsável por uma marca que tu carrega nas costas de 99 anos? Cuiabá, eu acho que assim, eu tenho um ponto bem interessante, né? Que eu diria que tem algumas coisas que eu sou um pouquinho centralizador, não vou dizer que não, mas eu procuro, na medida do possível, dar liberdade para a minha equipe. Eu acho que a minha equipe ela tem que trabalhar por conta, ela tem que ter poder de decisão, ela tem que poder saber atender o cliente do início ao fim e resolver o problema do cliente. Senão, eu vou passar o resto da minha vida dentro da Rossi e só eu resolvendo as coisas. Então, minha equipe tem que ter essa tomada de decisão, essa autonomia para resolver as coisas. Claro que em algum momento a gente precisa participar e aí a gente vai dividindo alçadas e vai deixando determinado até onde a equipe consegue ir sozinha e até onde a equipe deve passar pelas próximas etapas para pedir auxílio e a gente ajudar e não. Mas eu digo assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu acho que toda a minha equipe é importante, mais do que eu estar lá na Rossi, se a minha equipe não estiver lá, se as pessoas que passaram pela Rossi ao longo desses 6 anos não tivessem passado lá, não se teria construído o que se construiu até hoje. Então, eu reconheço muito a importância das pessoas e eu acho que isso é um ponto que a gente falava. As empresas são pessoas, mais do que produtos que se vendem, são as pessoas que estão ali para atender, são as pessoas que estão ali com um sorriso no rosto para entregar a satisfação do cliente e o cliente volta porque ele foi bem atendido, o cliente volta porque ele tem um relacionamento com o vendedor e confia no vendedor. Então, a entrega do produto por si só não é o que mantém o negócio. Eu acho que a gente tem que enxergar um pouquinho mais além. E o meu modelo de gestão é esse, saber a importância da equipe que está lá trabalhando, é reconhecer as pessoas que estão lá trabalhando, porque eu acho que sem elas o negócio não se manteria, e é me esforçar para que a equipe venha trabalhar e esteja satisfeita no ambiente de trabalho. Eu acho que isso sim é um ponto bem importante, né? Porque a gente falava aqui mais cedo, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, se a gente não for para o trabalho satisfeito, feliz,
passar a maior sobra, parte né? do dia num lugar que eu não estou contente, isso não é bom, né? Então, a gente, como gestor, precisa entregar um ambiente de trabalho para que as pessoas fiquem satisfeitas, porque as pessoas acordem de manhã e venham felizes para o trabalho. E parte do nosso trabalho é promover isso dentro da empresa. Se a gente consegue entregar isso, o colaborador, o funcionário está satisfeito, ele vai atender bem, ele vai deixar o cliente satisfeito depois. O básico bem feito. Fazemos mais um intervalo comercial, voltamos em seguida. Tua Rádio. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h39. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 11 graus. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado o meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Há mais de 120 anos, acreditamos que o cooperativismo tem o poder de transformar vidas. E no mês em que celebramos o Dia Internacional do Cooperativismo, reforçamos o nosso compromisso de, juntos com você, construir um mundo melhor, com impacto positivo para todos. Quer fazer parte? Abra sua conta. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Com a Ótica Martinato, você continua protegendo seus olhos mesmo nessa estação tão fria. São óculos de sol de várias marcas e modelos com as melhores condições de pagamento, à vista ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. E não esqueça, a Ótica Martinato tem laboratório próprio e convênio com várias empresas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Neste domingo, gente nossa vai estar ao vivo no Kerbfest da Associação Germânica de Caxias do Sul, Salão da Comunidade São Romédio, com a apresentação de Romualdo Corlatti, 10h30 culto ecumênico, meio-dia almoço, batata com cebola frita, macarrão, carne de porco, galeto, linguiça, saladas diversas, cuca, pão e às 15h30 café com cuca, 14 horas diversas atrações, animação Banda Luar de Montenegro, ingressos adulto 95 e de 5 a 12 anos R$50, reserva com Nair Kine, 3222-2704. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café, que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde.
9 horas 44 minutos, faltando 16 minutos para as 10 horas da manhã, o dia bonito em Caxias do Sul. Parece que continua, claro que continua frio, você que está acompanhando a gente de outros estados, de outros lugares. 11 graus agora. 11 graus em Caxias do Sul, né? Nós passamos aí no início da semana com temperaturas negativas, né? Fazia tempo até que Caxias do Sul não registrava isso, né? Mas estamos todo mundo com saúde, felizes, né? Porque estamos aqui numa terra que tem tudo, inclusive 4 estações no dia, né? Mas lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias, no Vitrine de Negócios, e para o Cicobi Vale do Vinho. E hoje conversando com Marcos Rossi Venturazzi, né, que vai, inclusive, a empresa dele no próximo ano, né, completa 100 anos, né? Óbvio que ele tem 40 anos de idade, então não estava na frente. Talvez aqui esteja o grande mote, né? Como é que eu sustento uma empresa com tantas variáveis ao longo de tanto tempo, não é? Ficando no mesmo segmento, digamos assim, né? Porque tem gente que tem, durante um ciclo, né? Tem várias empresas de vários ciclos diferentes, etc. e tal. Uma das coisas que a gente observa, e eu lembro de uma palavra que a Beverly usou, né? Hoje nós temos influencer fazendo, às vezes, campanhas para a gente e tal, né? O influencer faz bem quando a campanha é para produto, né? No comércio, você tem vários produtos. Então, talvez, a marca é algo que tem que ser muito bem gestada, né? Feita uma bela gestão na marca para poder manter, não é, essa expressão ou esse resultado, né, de bom atendimento, de bons preços, ou de preços justos, né? Ou seja, de lugares, vocês hoje mesmo têm 4 lojas, não é? Poderia ter uma só, né, e concentrar tudo ali, né? Mas são opções que ao longo do tempo vai se fazendo. Essa expressão, e rapidamente, vocês vão avançando ou o futuro, nesses próximos 100 anos? O que os nossos 100 anos recomenda para a gente aqui que nós podemos dividir com a população? Cuiabá, então, a gente foi abrindo mais lojas ao longo dos anos porque a gente entendeu que a gente precisava estar mais próximo. A cidade foi crescendo, a gente precisava estar mais próximo do nosso cliente. Então, 100 anos atrás nós éramos uma vila. Isso, então... Não, já tínhamos 36 anos, né? Começamos, né, com uma loja no centro da cidade, a cidade foi crescendo e a gente foi abrindo mais lojas, né? Eu vou te dizer que eu acho que o Brasil não é um país fácil de responder essa pergunta, porque a gente não sabe o que as coisas vão acontecendo. A Rossi, eu acho que ela foi decidindo o que ela ia fazer conforme as coisas foram acontecendo. E eu acho que essa agilidade, essa flexibilidade para mudar o negócio conforme é necessário, é o que nos manteve também, assim. Eu acho que, se tu me disser assim, eu tenho um planejamento para 3 anos, tenho um planejamento para 5 anos, mas para 100 anos é difícil dizer, a gente não sabe o que vai 10, acontecer, né? E no próprio planejamento de 3 anos ou de 5 anos, as coisas mudam, claro, né? A gente teve aí uma pandemia, o ano passado tivemos uma enchente, isso muda os negócios, isso muda a situação das empresas e a gente precisa se adaptar. Eu acho que estar aberto à adaptação e entender que a mudança faz parte é o que mantém um negócio vivo. A gente tem alguns fundamentos, a gente tem algumas coisas que a gente acredita, mas a gente tem que ter essa humildade, essa flexibilidade de entender que às vezes a mudança precisa acontecer para o negócio funcionar. Eu acho que a gente, como tu citou, tem vários casos aí de que às vezes por não entender que o mercado estava mudando, por não entender que alguma decisão errada precisava ser voltada atrás e fazer diferente, os negócios tomaram caminhos que não foram os mais satisfatórios, né? Então, a gente diz, cara, se eu fiz uma coisa errada essa semana, volto atrás e vou corrigir para que daqui para frente eu faça correto. Se eu errei e por um ego meu eu vou insistir nesse erro, o caminho não é bom pela frente. Então, acho que nesses 100 anos a gente aprendeu isso. Só, errei, volto atrás, corrige e vamos fazer certo daqui para frente. Vamos buscar estar próximo do cliente, vamos falar a verdade para o cliente, vamos entender que o cliente é o nosso bem principal. Se a gente estiver de bem com o cliente, se o cliente estiver satisfeito com aquilo que a gente entrega para ele, o negócio tende a seguir em frente. Marcos, você também tem uma presença já na sociedade, mesmo a jovem, não é, digamos assim, mas numa herança de marcas, etc. e tal.
hoje você também está muito próximo às entidades, né? Hoje você, inclusive, faz parte da diretoria da CDL. O que isso acrescenta para o gestor, para o empreendedor, você fazer parte do associativismo, como nós até já falamos lá atrás? Cuiabá, eu entendo que, como eu comentei aqui, eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento. A Rossi, ela é uma empresa que busca difundir o conhecimento, difundir que a comunidade possa crescer. E estar na entidade é uma forma de eu poder compartilhar o meu conhecimento com outros e que os outros possam também compartilhar o conhecimento comigo. É uma fonte. É uma fonte. A entidade é um trabalho voluntário, eu acho que algumas pessoas têm o perfil, outras não tanto, mas eu entendo que quando eu estou junto com outras pessoas, eu estou aprendendo e eu estou podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu acho que ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo, né? É uma hipocrisia a gente dizer que a gente conhece ou domina um assunto por completo, porque as coisas mudam. E as coisas mudam e a gente precisa estar sempre se atualizando, precisa estar sempre conhecendo coisas novas. E a entidade é uma forma de a gente estar próximo de outras pessoas do nosso segmento ou de segmentos diferentes e parecidos para a gente ir aprendendo. Então, eu me identifico muito com esse papel do associativismo. Eu acho que poder compartilhar um pouco daquilo que eu faço com outras pessoas e poder aprender com as outras pessoas como fazer diferente é o que me enriquece, o que me torna sempre melhor um pouquinho a cada dia, porque eu vou aprendendo com os outros, eu vou compartilhando um pouquinho da minha visão e a gente cresce. Eu cresço, os outros que estão dentro da entidade crescem, com isso a comunidade como um todo cresce. E eu acho que toda a comunidade precisa crescer, toda a comunidade precisa ir para frente e o crescimento comunitário ele é muito importante e ele só acontece quando as pessoas se unem com um propósito em comum de tornar a sociedade melhor. Então... E como é que tu te sente como membro, né, de uma diretoria que está na frente de uma entidade também que completa agora em dezembro 60 anos de história? Eu acho que a CDL tem aí essa história toda, que nem a gente comentou no início do programa, né? Falando um pouquinho lá de como é que começou a CDL, como é que começou o SPC, como forma dos lojistas se ajudarem, como forma dos lojistas compartilharem informação. Então, é muito legal a gente ver esses 60 anos da CDL, ver o tamanho que a CDL conquistou, o espaço que a CDL conquistou, a representatividade que a CDL conquistou. Mas eu acho que, junto do que a gente falava da Rossi, a gente pode falar da CDL também. A CDL só está ali com 60 anos e alcançou o tamanho que alcançou porque ela entrega algo para o seu associado. O seu associado enxerga valor, o seu associado sabe que ele pode contar com essa entidade, sabe que é uma entidade séria, sabe que é uma entidade que está brigando por ele, que está buscando melhores condições para o trabalho do seu associado e que, então, faz parte do dia a dia do associado à CDL. Então, estar à frente da entidade, estar participando da diretoria da entidade, é isso, é entregar para os associados, para os 5.800 associados da CDL, uma entidade forte que briga por ele, que faz com que ele possa crescer mais. Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui, claro, posso, claro. Cuiabá? Lá na live tem a Leia Rocha, direto do Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Olá no calorzinho! Pela internet. Aqui a Vera Martinato, mandando um bom dia, cumprimentando. A Lili Paludo, direto do Paraí, né? Também acompanhando pela live. E o Renato Corso, dizendo que a Livraria Rossi tem compromisso com a comunidade. Parabéns, Marcos. Muito obrigado aí, o pessoal, os ouvintes aí que estão participando da live aí. Mando um abraço a todos aí também. Uma satisfação saber que o pessoal está nos acompanhando aqui, né, Cuiabá? Com certeza. Mas, Marcos, nós estamos indo para o final do programa, dessa exposição, de trazê-lo aqui no vitrine, trazer nessa cadeira, que é uma cadeira leve, gostosa, a gente fica batendo um papo aqui, né? E conhecendo e dividindo com a comunidade de Caxias do Sul um pouco do que se faz, né? E quando a gente falava na CDL, entrou a Beverly, eu queria lembrar que a CDL é muito mais do que uma entidade, é um movimento, não é? E por ser um movimento, ele completa 60 anos de movimento, né? E o movimento, percebe-se que as coisas mais perigosas que tem hoje numa gestão de empresa é você se acomodar. É você esperar você esperar algo diferente sem fazê-lo ser diferente, não é? Isso talvez seja uma das coisas absolutamente
incompatíveis no nosso meio, porque essa é a grande verdade. Nós, inclusive, os próprios palestrantes que estiveram conosco na semana passada na SIC, vários deles falaram mais ou menos isso. O grande risco, né, é você se acomodar e você achar que está tudo certo contigo, com o teu jeito de fazer, etc. E tal. Onde é que tu te inspira, Marcos, para conseguir fazer com que o dia de amanhã da Rossi, né, da Livraria Rossi, ou até da CDL como gestor, né, para que você não caia num comodismo? Cuiabá, eu acho que assim, eu acho que a gente sempre tem uma expectativa de que ali na frente tem algo possível de ser melhor. Eu digo assim, a gente não pode se acomodar. Eu acho que a gente falou assim, a gente precisa acreditar que de alguma forma alguma coisa pode ser melhor ali na frente. E que nem tu disse, só que essa alguma coisa ela não vai ser melhor sozinho. A gente tem que fazer isso. Então, todo dia eu acordo de manhã e eu digo assim, o que eu vou fazer melhor hoje para amanhã ficar satisfeito com aquilo que eu fiz e poder ter outra ambição de fazer algo melhor também. Então, eu acho que é isso, né? Eu sempre digo também, o caminho ele é um caminho longo, né? A vida tem um caminho longo, vamos falar assim, né? A gente não sabe o fim da vida. Então, a gente não pode determinar que, num determinado momento, alguma coisa está satisfeita e está bom. Está bom aquela coisa, mas eu preciso buscar uma coisa nova, eu preciso buscar um caminho novo. Cada dia é um dia. Não posso atropelar os dias, né? Eu acho que é um dia de cada vez que a gente vai vivendo a vida e a gente vai fazendo. Mas eu acho que é isso, assim, saber fazer o certo, fazer as coisas bem feitas, ter a humildade de escutar as pessoas. O relacionamento entre as pessoas eu acho que é muito importante, eu acho que isso na entidade, isso nos negócios, isso na vida pessoal da gente, né? E digo assim, eu vou dar um exemplo prático aqui. Cara, eu sou uma pessoa muito aberta, tanto na Livraria Rossi quanto lá na CDL. Pô, escutei o Marcos agora na rádio lá, tenho mais dúvidas sobre alguma coisa, minhas portas estão sempre abertas lá na Livraria Rossi para tomar um café, para a gente sentar, bater um papo. Na entidade também, vem lá sentar, bater um papo, tomar um café, porque eu não tenho nada a esconder. Eu acho que a minha vida é uma vida pública, né, porque estou ali à frente de um negócio, na porta da loja, atendendo os clientes. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode, é dividir com as pessoas, é compartilhar com as pessoas. E, às vezes, numa própria conversa, que nem a gente está tendo aqui, a gente vai aprendendo um pouquinho e vai pensando coisas diferentes. E essas coisas diferentes que a gente vai aprendendo nos levam a amadurecer e melhorar no dia seguinte, né? Então, com certeza, segunda-feira ou até hoje de tarde, amanhã, eu vou estar mais rico em conhecimento com aquilo que a gente compartilhou aqui hoje, né? E eu acho que é isso que as pessoas precisam. Ouvir as outras pessoas, compartilhar as ideias, saber que as coisas mudam e correr atrás da mudança, isso é positivo. Eu acho que as mudanças precisam acontecer, as coisas precisam avançar. E a gente corre atrás. Cuiabá, para fechar o programa, eu esperei esse fechamento aqui para te perguntar, Marcos, na terça-feira, no dia da entrega, né, você vai representar a Livraria Rossi e toda a tua família, todo o legado destes 99 anos que você falou, vai ser tu, a pessoa que vai estar lá para receber essa história em forma de troféu. Se o teu avô tivesse vivo, o teu bisavô, o que você gostaria de dizer olho no olho para ele no dia dessa entrega? Eu acho que eu tenho que agradecer, né? Eu acho que o sentimento é de gratidão. Eu diria um muito obrigado para eles, porque eu acho que com eles a gente aprendeu a importância do negócio, a importância das pessoas, a importância da comunidade e a importância de a gente seguir em frente. Eu acho que meu avô foi uma pessoa que inspirou a gente a todo dia querer seguir em frente. Que nem eu comentei também, eu não sei os próximos 100 anos da Rossi. E possivelmente não estarei ao longo dos próximos 100 anos da Rossi. Otimista possivelmente. Então, a gente não conhece. Hoje em dia as coisas vão mudando tanto, né? Isso. Mas a gente vai fazer o esforço para que naquele período que eu estiver, a gente possa dar continuidade, que a gente possa seguir o negócio, para que as pessoas possam lembrar da Rossi como lembram de outras empresas, assim, e talvez que eu sirva um pouquinho de inspiração, assim, agradecendo a eles que puderam construir essa história, que a gente continua servindo de inspiração para que outras empresas queiram chegar nos 100 anos, para que outras empresas queiram passar dos 100 anos. E no exercício de memória, isso é o que você diria, né, para o seu avô, para o seu bisavô. E se fossem eles a receberem, o que você acha que eles diriam no dia da entrega?
Difícil essa resposta, né? Eu acho que assim, que nem eu comentei, meu avô nunca foi um homem de muita vida pública, foi um homem de participar das entidades, de querer ajudar a Ele comunidade. é seu grande ídolo? Ele é uma pessoa de minha referência, assim. Eu acho que é uma pessoa que me ensinou muito, é uma pessoa que me trouxe muitos valores, como eu comentei, assim, daquilo que é certo, daquilo que não é certo. E eu acho que isso só mantém o negócio porque eu acreditei nesses valores que ele me disse e mantive esses valores firmes dentro da empresa. Que nem eu comentei, a gente passa por dificuldades, a gente passa por situações que ocorrem, que fogem do nosso controle, como uma pandemia, como uma enchente, mas a gente precisa ter uma linha certa e um caminho certo para seguir. E esses valores foram muito fortes, aprendidos com meu avô, e eu sigo. Então, eu acho que ele também ficaria satisfeito por receber esse prêmio. Nunca foi um homem muito público, assim, sempre batalhou para o negócio continuar, para prosperar, para ajudar as pessoas que estavam trabalhando junto com ele, para que todos pudessem crescer junto. Eu acredito nisso e faço o meu esforço para que isso siga daqui para frente também. Obrigado, Marcos. Obrigado por ter dividido uma história bonita de 99 anos, não é? E também a conquista do prêmio Ítalo Bersani, que você recebe na próxima terça-feira, né? Marco, sinceramente, sucesso para ti. Muito obrigado, Cuiava. Muito obrigado, Beverly, aqui, abrir as portas da rádio para me receber. Espero ter podido responder as perguntas, compartilhar um pouquinho da nossa história aí. E que nem eu comentei, se alguém ficar com alguma dúvida, se alguém precisar de alguma informação, as portas da Rossi estão sempre abertas para a minha equipe, para os clientes, para os fornecedores. Todo mundo é sempre bem-vindo lá na Rossi para tomar um café, bater um papo. Eu estou sempre lá, como a gente diz, né, com a barriga no balcão lá para receber os clientes e poder bater um papo e conversar. Eu aprendi recentemente uma frase que diz que o primeiro papel de um empreendedor é ser servidor, né? Ou seja, essa predisposição de tentar fazer cada vez melhor. Estamos aqui para servir e para oferecer uma solução para o nosso cliente, né? Eu acho que mais do que entregar um produto, a gente está ali para entregar uma solução para o nosso cliente. Okay. Estaremos lá na próxima terça-feira, inclusive, para lhe dar um abraço ao vivo. Lembrando que estamos terminando mais um Vitrine de Negócio aqui na tua Rádio São Francisco. Lembrando que o oferecimento do programa é do Cicobi Vale do Vinho e da CDL Caxias do Sul. E nós voltamos no próximo sábado. Obrigado, Beverly, pela companhia, né? E se esfriar, bota um casaquinho e vamos em frente. Um bom final de semana, uma boa semana a todos e a gente volta no próximo sábado com outro convidado, com outro tema, sempre aqui no Vitrine de Negócios, esperando, buscando sermos de alguma forma inspiração para você que tem os seus negócios aí. Tchau. Rede